É hoje a 11ª edição do Pajuçara Management. O maior evento de gestão empresarial do Norte e Nordeste começa nesta terça-feira no Centro de Convenções, lá em Jaraguá. E um dos palestrantes deste ano é Eduardo Najar, que é consultor de empreendedorismo e vai falar sobre sucessão empresarial, e nós vamos conversar agora com ele no estúdio. Então, quais são as principais questões, Najar, que você vai inclusive colocar para as pessoas, os participantes do Pajuçara Management? E com certeza muitos deles têm essas empresas familiares. Então, primeiro vamos começar. Qual a característica de uma empresa familiar? A primeira característica de uma empresa familiar é que a razão e emoção estão sempre juntas, né? Eu estou trabalhando para o mercado, mas eu tenho o meu tio do lado, meu irmão, meu pai, minha filha, né? Então, razão e emoção precisam se contrabalançar, né? E o que vai ser abordado, então, nessa palestra, e o tema da palestra é o futuro da empresa familiar. Quer dizer, qual é o futuro saudável e possível para que a empresa familiar possa passar de geração para geração. Tem algumas empresas familiares em que os parentes, eles são ativos na gestão do negócio. Quer dizer, eles têm que estar lá, além das discussões próprias de convívio familiar, também tem que estar discutindo planejamentos, estratégias. Tem outras não, que a família já, talvez para se preservar um pouco, contrata, terceiriza essa parte de gestão. O que é que você considera que é mais saudável? Então, não tem receita de bolo, né? Cada caso é um caso, porque cada família é uma família. Existem as empresas familiares e as empresas multifamiliares. A empresa familiar é quando eu tenho uma empresa e os meus filhos, meus netos, meus parentes. E quando nós dois abrimos uma empresa, tem a sua família e a minha. Então, torna-se uma empresa multifamiliar. Então, já começa a complexidade daí, né? Agora, eu posso contratar um executivo, enfim, um gestor, um gerente, para ser o meu representante dentro da empresa, né? E aí a complexidade é um pouco maior. A família precisa estar madura para tomar esse passo. Então, vamos desse exemplo, né? Principalmente na questão da sucessão. Vamos dizer que 3 amigos abriram um negócio, ele vai bem, cresceu, e aí esses amigos também constituíram família, têm vários filhos. Como é que se resolve na hora da sucessão? Algumas vezes os filhos participaram, outras não acompanharam a gestão e tem desigualdades entre eles. Então, nessa hora, você já acompanhou muitos problemas assim? Eu já atendi 120 famílias nos últimos 20 anos, né? E tenho casos para contar de todo tipo e qualidade, como a gente diz, né? Mas, enfim, existe o caso em que os pais, e normalmente os pais, constroem as empresas para os filhos, né? Meu filho, quando crescer... E existem pais que dizem, não, aqui ninguém na minha família vai trabalhar, e às vezes o filho quer trabalhar lá e o pai não quer, a mãe, né? Às vezes o contrário, né? Eu não quero e meus pais querem, né? Então, tudo isso, né, monta esse conjunto complexo. A coisa importante de se entender é assim, a empresa familiar, apesar de ser uma coisa que nasceu lá em casa, era pequenininho, eu acompanhei desde o começo, passei para os meus filhos e tudo mais, é um sistema muito complexo. E a tendência é da família simplificar. Não, sabe, é uma coisa... Não, esse arcabouço que você falou em torno, né, ele é complexo. E tem que ser entendido e tratado como complexo para não simplificar, né? E depois falar, nossa, que monstro, né? Porque eu tratei com simplicidade uma coisa que é complexa. Najar, a Juliana tem uma questão também? Oi. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Você falou aí dessa questão dos pais que constroem as empresas para os filhos. Mas Sim. A gente sabe que tem muitos casos que os filhos não querem seguir essa carreira. Querem, na verdade, seguir outra carreira. E aí, com a sua orientação, você acha que é importante o filho tentar se envolver um pouquinho aí com essas questões da empresa, para quem sabe tentar até conciliar aí essas duas carreiras, tanto a empresa familiar como a outra carreira que ele gostaria de seguir? Juliana, a empresa familiar é um fenômeno sociológico, né? Porque a família está dentro da empresa, né? E aí precisa entender o seguinte, hoje existem inúmeras carreiras novas, né, no mercado. Antigamente você tinha 3 ou 4 carreiras tradicionais, né, médico, advogado, dentista. Hoje você pode ter carreiras inusitadas, né? O importante é o seguinte, a recomendação mundial é que os herdeiros comecem a trabalhar fora da empresa dos pais, que tenham uma experiência, né, fora. Porque então a orientação é totalmente o contrário, né? Que ele tem outra experiência. Porque queira ou não queira, você está protegido, entre aspas, né, em questão de horário, em questão de responder para um chefe que não seja seu pai, seu parente, em questão do desenvolvimento, e voltar para a empresa dos pais à medida que você queira ou que você seja chamado. Outra coisa, eu posso meu pai tem uma metalúrgica e eu quero ser médico.
né? Então, os jovens dizem para mim, mas como que eu posso fazer para... É o seguinte, você vai trabalhar na sua carreira médica, né, seja lá qual for, né, mas você vai ser sócio desse patrimônio. E aí, a carreira de um filho, de um herdeiro, de um neto, de um sobrinho, de uma família empresária, como nós chamamos, ele precisa se preparar para ter a carreira dele, mas também para aprender a ser sócio no futuro. E ser sócio é uma outra entrevista, né? O que significa me preparar para ser sócio do meu irmão, do meu primo, que a gente diz que são sócios impostos. Eu não escolhi ser sócio do meu irmão, apenas nós nascemos dos mesmos pais. E aí isso pode criar um outro capítulo. Dessa história, Dessa história. Mas já tem diferenças culturais? Assim, por exemplo, você já acompanhou 120 famílias lá na região sudeste. E agora também está fazendo essa consultoria aqui em Alagoas, na região nordeste. Tem diferenças culturais ou os conflitos são basicamente os mesmos? Olha, família é família no mundo inteiro, né? A gente acompanha herdeiros no exterior, né? Em países da Europa, em países aqui da América do Sul, né? Os princípios familiares são muito parecidos, mas tem as cores locais, né? Tanto é que eu trabalho no Brasil inteiro, né? E nós nos preocupamos agora com a cultura de Norte e Nordeste, porque existem algumas cores locais importantes, né? Alguns costumes, por exemplo. Não adianta eu vir trabalhar aqui em São João, né? É verdade. Eu posso trabalhar lá para o sul, porque aqui eu não... Então, só para te dar um exemplo. Então, existem os princípios familiares, vamos dizer assim, mundiais, né? Mas tem cores locais importantes a serem respeitadas. Com certeza, preservando as identidades, claro, mas você vai ter boas histórias para contar dessa sua experiência lá no Pajuçara Management. Sim, vou contar muitos causos. É o melhor. Olha, o Pajuçara Management começa hoje à noite e segue até quinta-feira no Centro de Convenções de Maceió, em Jaraguá. Para se inscrever é só ligar para o telefone 3031 3563 ou mandar um e-mail para participe@pajucara.com. A gente lembra ainda que é possível se inscrever para palestras individuais. Por exemplo, se você ficou interessado em saber os causos que vão ser contados pelo Najá, pode fazer inscrição só na palestra dele.